Olá, pessoal! Iniciamos a nossa entrevista com artistas e afins, e o nosso entrevistado de hoje é músico, produtor cultural e artista visual, nascido em Curitiba e criado em Palmeira, no interior do Paraná. Ele é bacharel em escultura, em artes visuais, pela Embape, que fica na Unespar, e criador do evento Poemice. Já lançou um EP com sua banda Experimentos Sem Nome, um álbum e um EP com a banda de Di Fiorucci e os Viajantes do Tempo, e nesse ano de 2022, ele lançou seu primeiro EP solo, que já ganhou destaque na mídia de música nacional. E estamos aqui com Didi Fiorucci. Didi, eu estou Olá! muito feliz, olá, com a sua participação aqui. Que bacana, muito legal ter um artista dessa novíssima geração, né, como representante dela. Fico muito feliz mesmo. Obrigada, Didi. Puxa, Ana, olá, né? Olá a todo mundo que acompanha seu programa. Fico muito feliz de estar participando e muito obrigado já, desde já, pelo convite, assim. Maravilha, Didi. Então eu vou perguntar quem é o Adriano Fiorucci da Costa Silva. Sou eu, que é, né, segredo, assim, porque todas as coisas estão como Didi Fiorucci, né? Que na verdade é meu nome artístico, né? Que é meu apelido, assim, também, desde que sou pequeno, assim. Então, isso inteiro acabou virando meu nome artístico, então, né? Eu acho que, assim, a tua introdução ali foi muito boa, assim, acho que, né, explicou bem, assim, justamente, sou artista, tenho 25 anos, músico, produtor cultural, artista visual, sou natural de Curitiba, né, mas eu fui criado em Palmeira, no interior do estado, e que é aqui onde estou, assim, né, no momento, Uhum. inclusive, dando essa entrevista. Bom, né, eu tenho justamente um interesse aí enorme dentro daí do campo das artes, né, tenho um interesse enorme aí pela mistura de linguagens, assim, desde a música, com diversos tipos de artes visuais, assim, mas com certeza a gente vai tratar um pouco mais disso aí na sequência, né? Exatamente, Didi, isso que eu quero perguntar para você. O que que fez e o que que faz você se interessar por essas diversas linguagens da arte? Bom, assim, eu acho que eu, tipo, desde cedo me surgiu esse interesse, assim, desde cedo eu digo, desde pequeno mesmo, assim, desde criança, eu acho que eu tenho um super privilégio, assim, de ter meus pais serem artistas também, então, eu acho que em dois sentidos isso foi uma coisa muito legal para mim, assim, tanto num sentido primeiro de estar exposto a muitas coisas diferentes, assim, diferentes formas artísticas desde pequeno, Uhum. e no segundo nível também, na hora que eu, digamos assim, resolvi tomar isso como um caminho profissional, já meio que cheguei sabendo das dificuldades mesmo, das questões que a gente enfrenta, né, a resolver lidar, né, viver com um trabalho de arte, assim, né, Uhum. e assim, veio, assim, o primeiro interesse de artes visuais para mim, ele curiosamente veio das histórias em quadrinhos, né? Que foi uma coisa que me pegou minha atenção e pegou o meu imaginário assim, desde muito cedo. Então eu sempre daí tive um super interesse nesse sentido e com o tempo isso foi migrando para outras coisas. As quais eu também já estava exposto assim, mas justamente o trabalho com a música foi uma coisa que foi permeando a minha vida até ali na adolescência eu começar a me interessar por compor minhas próprias coisas e é, por estar trazendo esse tipo de trabalho meu, né? Tá trazendo a minha versão, né, dessas coisas assim, não só como consumidor, mas como produtor também daquilo, né? Uhum. E assim, eu acho que daí foi tudo caminhando com uma mistura mesmo, assim, porque ao mesmo tempo que eu comecei me interessando muito, quer dizer, eu comecei a seguir mesmo um caminho profissional mais pro lado da música e da produção cultural, né, no sentido da produção de eventos, tudo, mas depois eu migrei isso de volta para Curitiba, daí logo eu entrei na faculdade de escultura, então foi mantendo esse um pouco de cada coisa, assim,
que primeiro para mim era uma pergunta e uma coisa meio incógnita, assim, eu via as coisas muito separadas, assim, como caixinhas, assim, sabe? Nisso daqui eu faço meu trabalho de música, nisso daqui meu trabalho de artes visuais. E eu acho que foi no fim da faculdade mesmo, na época do final do TCC ali, já estava apresentando, já saindo quase da faculdade, que eu me liguei como que isso era uma coisa só, assim, e formas de estar misturando isso mais, assim, de que, na verdade, o meu trabalho, ele era todas essas coisas juntas, né, e não várias versões de mim. Isso para mim, assim, tem gente que toma outros caminhos, esse foi o que mais me serviu, assim, né. Maravilha, Didi, interessante essa ligação, né, que você explora, assim, e que você reconhece que existe entre o ser, né, e o artista, o ser do artista e, consequentemente, entre as suas produções também, assim, né, que está tudo meio que interligado, de certa forma. Muito interessante. Acho que a gente pode ver o seu trabalho, então. Você apresenta ele para a Legal. gente? Claro, claro. Então, eu acho que pegando justamente esse gancho, assim, de quando eu fui percebendo mais tanto percebendo quanto querendo também, né? Também tem um quê de intenção aí mesmo, né? De estar conseguindo misturar mais diferentes linguagens, assim, uma coisa mais multimídia mesmo. Uhum. Me levou para o meu próprio... Então, eu vou trazer aqui o que eu considero meus 2 últimos projetos, assim, né? Uhum. Que ocorreram ali dentro desse período entre 2020 a 2022, né? Justamente, Legal. que foi o meu TCC primeiro e depois o EP que eu lancei, né? Que até você mencionou, assim, que é o EP que eu lancei esse ano, né? Sim. Beleza? Legal, bora lá. Legal. Então, o meu TCC, ele, né, fico falando TCC, mas o nome dele é Passagem, né? É Passagem, uma representação, uma representação do tempo no espaço tridimensional, né? Uhum. Então, ele surgiu como um interesse, uma pesquisa mesmo, né, nesse lado mais acadêmico, assim, né, como uma pesquisa mesmo sobre a representação da passagem do tempo, né? Então, como que eu poderia estar dentro do CAL, né, está representando a passagem do tempo. Uhum. E daí, assim, primeiro isso começou como uma proposta bem ousada de descobrir, né, de pesquisa e de descobrimento, assim. Depois acabou virando mais uma coisa de tipo, eu trouxe a minha versão disso, que acaba virando mais uma jornada introspectiva, né, nesse sentido, de estar um autoconhecimento mesmo, e como que é a minha versão disso, né, a minha versão da representação, dessa representação tridimensional da passagem do tempo, né. Uhum. Então, esse trabalho, ele justamente é um trabalho que junta diversas linguagens artísticas, né. Ele começa com a confecção de 3 esculturas, certo? Que são essas que estão aparecendo agora, Uhum. de 3 esculturas aí no estado meditativo, né? Elas sentadas em posição de lótus, Uhum. e começa com a confecção delas, e daí eu levei essas esculturas para 3 localidades do estado do Paraná, e então é a parte que o trabalho ele se torna performático, porque de fato há uma importância, né, nessa viagem assim, e dentro do trabalho mesmo, faz parte dessa representação, né? E eu levei para esses 3 lugares, que foi Superagui, Palmeira, cidade onde eu estou, e Curitiba, né? Uhum. Então, fazendo essa ligação com lugares que tiveram uma grande importância, assim, na minha vida mesmo, né? Na minha trajetória, na minha vida. Então, eu levei essas esculturas e daí, a partir dessa viagem, surgiram outros desdobramentos. Um deles que foram as fotografias documentais, digamos assim, então, que estão aqui aparecendo agora, né? Uhum. Tanto de todo o processo, porque eu sei comigo para essas localidades, então a gente foi fazendo esse processo de estar registrando mesmo, né? Tanto em fotografias, essas fotografias, por sua vez, elas viraram uma série de colagens digitais
com essas fotografias mesmo. E, por fim, que eu considero um dos meus preferidos, assim, que é a videoarte / documental, assim, que se criou disso, né? Aqui tem um print, né? Porque ela está disponível no meu canal do YouTube. Uhum. E que é uma videoarte que retrata essas 3 localidades, eu e as esculturas interagindo com esses 3 locais, né? Sim. E daí, assim, né, esse trabalho, ele teve, de novo, uma parte mais acadêmica, assim, ele teve uma forte influência, assim, no trabalho do Nelson Félix, né, que é um artista carioca aí, já super conceituado, assim, eu gostei muito do trabalho dele e foi lendo críticos falando sobre o trabalho dele, que eu encontrei algumas nomenclaturas, assim, para explicar melhor o que eu estava querendo fazer, assim, e eu gostei muito de uma coisa que foi dita, que é a ação escultórica, né? Que é uma forma de estar dentro dessas ações, estar representando isso, né? Então, o trabalho, eles são várias coisinhas, mas para mim é ele todo que representa uma coisa só. Então, é um projeto que é em si essa representação minha da passagem do tempo, né? Sim. E Então, eu estava conversando agora com a Janete, depois vou colocar a entrevista dela no ar também, e é um trabalho muito semelhante, inclusive passa também por Superagui. E a gente estava conversando sério? sobre essa relação entre o artista, né, e a obra, assim, como tem alguns trabalhos, alguns artistas que relacionam a sua própria vida de uma forma muito visceral com o seu objeto de arte, assim, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, Gigi, como que se dá essa relação, sabe? Que legal. Que legal, é uma ótima pergunta, assim, porque eu acho que realmente acaba sendo um ponto focal, assim. Uhum, Justamente, eu acho que, para mim, digamos assim, eu não consigo dividir isso, sabe? Dividir uma coisa da outra, assim. Eu acho que faz muito parte do que o trabalho, ele é muito baseado, totalmente baseado naquilo que eu vivo, assim, porque ele tem muito a ver sempre com tem os temas recorrentes, assim, de passagem do tempo, de memórias, de identidade, de coisas, né? E os lugares que a gente passa, que a gente vive, as coisas que a gente vive, acabam sendo, para mim, o meu maior assim, caixa de ferramentas para estar construindo o trabalho, né? A narrativa do trabalho, assim. E essa coisa, para mim, sempre teve uma coisa bonita, assim, eu sempre vi uma beleza nisso de borrar essa linha do que é minha vida e o que é o trabalho. Eu tô viajando para fazer o trabalho, mas ao mesmo tempo eu tô só me movendo no espaço, tô voltando para um lugar que é importante para mim, que tem uma importância real para mim, fora daquilo, fora do contexto do trabalho, mas se mistura com o contexto do trabalho, porque eu tô indo lá com esse objetivo. Então, uhum, super importante, assim, eu não consigo imaginar uma coisa separada da outra mesmo, né? uhum. Legal, né? É uma troca, né, entre as experiências e você falou também sobre o processo de autoconhecimento que passa, pelo qual você vai passando na medida em que vai desenvolvendo esse seu trabalho também, né? Sim, com certeza, com certeza. Eu acho que para mim foi um lugar que eu encontrei assim nesse tempo, pelo menos de estar conseguindo mergulhar mesmo, porque é uma forma de mergulho também no trabalho, é uma forma de mergulho em si Uhum, mesmo, né? sim. E sempre tem alguma alusão a trajetos, jornadas, assim, dentro dos trabalhos, assim, né, como esse das viagens, assim, tudo, né. Mas que Uhum, legal que você fez mais uma entrevista que também tinha pontos semelhantes, assim, fiquei bem curioso, queria conhecer mais depois. sim. Foi uma super coincidência. A Sim, sim, sincronicidade, né? é, sim.
Então, e sim, isso foi uma fala, né, bem rapidinha aí do Passagem, né? Eu acho que no meu site tem todo o trabalho completo, todas as imagens, todas as fotografias, as colagens, o vídeo, o próprio artigo mesmo do TCC está disponível no site para quem quiser ali dar uma olhada um pouco mais acadêmica aí para o trabalho, né? E também está disponível assim, mas Uhum. também para não, né? Como eu falei que queria também ressaltar outras coisas assim, vou seguir em frente daí. Vamos lá, Didi. Beleza, beleza. Então, depois daí de terminar esse processo do passagem, num processo novo de, de fazer o meu EP musical chamado Formato, né? Uhum. Esse EP ele foi surgindo ali desde o do começo de 2020 mesmo, foi nesse período, né, do início da pandemia, assim, até esse ano quando ele foi lançado, né, finalmente, assim. E então foi um processo super legal, assim, para mim. Ele foi o primeiro trabalho completamente solo meu, apesar de que, né, os outros trabalhos que você já mencionou ali na minha introdução, Uhum. e com a banda, né, de Diferentes Viajantes do Tempo, eles eram as minhas composições, mas eles havia um processo de banda, né, envolvido na gravação, na produção e tudo, né? Então, o Formato ele foi o primeiro trabalho completamente solo, que eu compus, arranjei, produzi, toquei todos os instrumentos, gravei tudo, né? Então foi meio que uma mistura, assim, porque as coisas já estavam meio que rumando para esse lado, mas daí, claro, que daí no período da pandemia, meio que era essa opção que tinha também, Sim. e de estar construindo novas músicas, né, e tal. Uhum. Então, o formato, está aqui a capa dele, inclusive eu tinha esquecido de mudar a imagem, é, o formato, ele, ele tem 5 faixas, né? Cinco faixas, são 4 canções e uma faixa de introdução, que é mais uma introdução mesmo ao EP, assim, instrumental, né? Curtinha. Uhum. E, e como eu disse, né? Eu produzi ele sozinho. Teve uma participação musical que foi meu pai, que tocou baixo na segunda faixa. E daí foram, assim, amigos meus um grande amigo meu, o João Vitor Schmidt, que fez a mixagem do EP, e foi o Léo Gumiero que fez a master do EP. E Uhum. eu lancei ele de forma independente mesmo, e foi um processo super legal, assim, de estar lançando esse EP e estar voltando, né, aos lançamentos musicais, assim, depois de um tempo parado mesmo, assim, com uma nova cara, com uma nova ideia, assim mesmo. Uhum. E, mas por que eu acho que eu também relaciono ele bastante ao trabalho do Passagem? Eu acho que ele é meio que filhote do Passagem, assim, né, que mostrei agora, porque ele também teve alguns desdobramentos, né? Durante o período da confecção mesmo dessas músicas, eu já estava pensando em desdobramentos possíveis dele. Eu cheguei a trabalhar bastante em algumas colagens digitais, assim, que uma delas eu tô mostrando agora, né? Cheguei a trabalhar bastante com algumas colagens digitais que misturando fotos de lembranças e imagens, assim, meio que tentando traduzir mesmo cada uma das músicas, né? Uhum. Então, ali no meu Instagram, eu cheguei a postar todas elas, assim, na época de lançamento, assim, do EP, cheguei a postar essas colagens. Mas isso sempre dentro de uma ideia de que, tá, como é que eu poderia estar traduzindo isso, estar desdobrando isso para mais lugares, assim, né? Uhum. E isso acabou né? Isso acabou me levando para pro EP visual. O EP visual do formato, que foi uma coisa que assim, isso daí, por si só, no final de 2021 e no começo de 2022 mesmo. E
E o EP visual, que eu acho que ele faz essa ponte final mesmo entre o trabalho que é música e o trabalho que é artes visuais, assim, sabe? Uhum. Porque apesar, né, da gente estar acostumado com linguagens de vídeo para música, como videoclipe, né, é, eu acabei pegando uma abordagem um pouco diferente para fazer isso, assim. Eu acabei pegando um pouco mais a abordagem da videoarte mesmo, assim, né? Sim. E o EP visual, ele é uma grande videoarte que acompanha todo o EP, né? Então, Uhum. ele tem lá seus 18 minutos e pouco, tá, tá disponível no YouTube também, assim, e, e eu tratei as músicas como capítulos, assim, mas elas mais interligando elas, né? E eu digo que, vou colocar algumas imagens aqui, né? Uhum. De exemplo, assim, do EP visual. Eu digo que eu tomei essa abordagem de artes visuais, assim, porque tratei dessa forma, assim. Eu acho que o fato de eu ter dirigido e editado isso sozinho, também ele traz já mais um pouco essa cara, assim, né? De eu estar imprimindo cada uma das imagens ali, tá, né, lidando com isso dessa forma Uhum. que, digamos assim, mais do que uma abordagem narrativa, tem uma abordagem estética, é, mais voltada para a linguagem mesmo da videoarte, assim, nesse sentido, né? De que, para mim, cada um daqueles efeitos, ele representa uma coisa, ele tem um caminho de interpretação dentro dos efeitos que vão rolando, das coisas que vão acontecendo, né? Uhum. Até chegar em umas referências mais claras, assim, para mim, né? E por exemplo, né, essa imagem aqui, ela aparece mais pro final, na parte final mesmo do EP visual, da música Beleza, e ela é uma referência ao trabalho do Richard Serra, e que ele tem um filme, que foi o primeiro filme que ele fez, filme videoarte que ele fez, que foi o Hand Catching Lead, que era uma mão pegando pedaços de chumbo, assim, né? E daí eu remontei essa, digamos assim, uma pequena releitura, assim, rapidinha dessa, desse filme, né, dessa videoarte, com a argila que eu estava lidando, né? Porque nessa parte de beleza, eu estou construindo as formas do formato de argila, né? Então, pela maior parte do vídeo, eu estou construindo essas formas de argila, né? Fazendo essas esculturas dessas formas. E, e que são as formas que também estão são versões tridimensionais dessas três formas aqui, né? Então, era um cubo, uma bolinha, né? E um holoide, que daí foi a versão tridimensional dessa forma aqui, que para mim elas representam como uma transformação, né? Uhum. Da coisa mais quadrada até ela chegar no círculo, né? na esfera, e tá se transformando no holoide, que é uma forma geométrica um objeto geométrico muito louco, assim, que ele se move, se você empurra ele continua se movendo, assim. Então, ele, para mim, chega de eterno movimento, eterna transformação, né? Uhum. E então, narrativamente também o formato fala sobre isso, assim. Uhum. Essa forma, ela é a fita de Mebis, né? Isso, exatamente, exatamente. A versão bidimensional dela ali na capa do EP, ela é a fita de Möbius mesmo. Bacana. Legal. Legal, porque às vezes é difícil, não é comum pegarem assim, falarem, é isso. É Entendi. isso mesmo. Que são fotos do show de lançamento que eu fiz daí desse trabalho, né, do formato, que me apresentei solo, com um esquema, uma apresentação diferente, assim, de violão e voz, acompanhamentos no computador, sintetizador, e
com um cenário bacana foi lá na alfaiataria, né? E foi super legal, assim, foi o lançamento, né, do EP e trouxe ele para o mundo daí com a sua versão ao vivo, né, alguns rearranjos também de músicas mais antigas minhas, assim. Então foi um processo bem legal, assim, de fazer, assim, mas só, né, terminando aí de falar sobre onde que deu esse trabalho, né, assim. Que legal, Didi. Me chamou muita atenção essa relação que você faz entre a música e as artes visuais também. Enquanto você falava, me veio muito a ideia de que o ponto, né, o cerne de união se dava também muito pela imagem, né, por essa ideia mais ampla de imagem, assim, porque a própria música ela é capaz de formar imagens. E eu acho que no seu... como que é o nome mesmo? É O vídeo. formato? É o formato mesmo, o nome técnico. Ah, o EP visual. Então, nesse EP visual, você mostra bem, assim, né, essa possibilidade de relacionar imagens formadas pela música com as imagens visuais. É como se fosse uma interpretação que você sugere ali, imagética, acerca da música que a gente vai ouvir, né, que está sendo tocada, assim. Me chamou bastante atenção e isso achei bem instigante esse seu trabalho. E é isso. Você quer falar mais alguma coisa, Didi? Eu quero agradecer, assim, eu gostei bastante da análise, assim, fico bem feliz, porque para mim é bem isso, no sentido de que é bem isso mesmo, assim, você diz tudo, assim, de poder estar fazendo o trabalho ao mesmo tempo, dando uma interpretação dele e deixando aquilo ainda com espaço, né, para a pessoa poder viver ali dentro do trabalho também, mas eu acho que ele faz parte desse processo de ir criando mundinhos, né, assim, com os trabalhos, né, se criar ambientes que envolvem, né, essas imagens, os sons, as coisas, então você vai, para mim, criando esses espaços, assim, mais completos, assim, né, e então eu fico bem contente, assim, pelo também. Maravilha, Didi. Você tocaria uma música sua pra gente agora? Tocaria sim. Deixa eu pegar o violão que está aqui do lado. Eu vou colocar a capinha aqui, na verdade, porque o Esquecer e Lembrar, que é essa música que eu vou tocar agora, ele foi o primeiro single, né, que eu lancei ele antes do EP, né? Uhum. Eu lancei ele antes do EP, assim, e daí, enfim, essa foi a capa que eu fiz para ele, assim, e daí eu quero deixar ele aqui enquanto eu toco a música, beleza? Beleza. Talvez esse momento vá passar, o lamento por aí, o sofrer e o chorar também. Com outros tantos que estão soltos, tantos, muitos. Esquecer e lembrar, parar de correr, se perder e se achar, não dar em voltar, esquecer e lembrar, parar de correr, se perder e se achar, não dar em voltar, parar de correr atrás
Maravilha, Didi. Que linda essa música, a interpretação dela também. Adoro a sua voz, já te disse isso, né? Obrigado, Ana. E é isso, Didi, agradeço muito pela sua participação, é que adorei essa conversa. Obrigado, viu? Eu também fico muito feliz de novo pelo convite, assim, acho que você tem feito um trabalho muito legal, fico super feliz de poder participar. E tá mostrando, tá podendo falar, assim, sobre o trabalho, né? E queria agradecer também, né, pessoal aí, os seus ouvintes, seus espectadores, e falar, né, para quem quiser conhecer aí mais meu trabalho, né, me seguir nas redes sociais, que tem sempre coisa nova acontecendo aí. Esses trabalhos, eles também representam um certo começo aí, de também novas coisas surgindo. Maravilha. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo todos os contatos do Didi Fiorucci. E o pessoal que assistiu até o final, eu agradeço também. Um beijão para todos e até logo.